Sabe, por séculos, uma pergunta tirou o sono das mentes mais brilhantes. Como é que se mede com exatidão a área de uma forma com lados curvos? Bom, hoje a gente vai desvendar a ferramenta genial que foi criada para resolver exatamente esse problema. Então, bora mergulhar nisso? Para começar, vamos olhar para algo que parece simples. Essa área aqui, debaixo da curva y igual a x ao quadrado. Embora ela tenha essa borda curvada, a geometria clássica já nos dava umas pistas de como pensar sobre isso. Parece um triângulo, né? Só que com um lado meio arredondado. Mas agora, a coisa complica um pouco. E quando a gente tem uma forma como esta aqui, uma parábola perfeita, não tem uma fórmula de geometria simples, tipo base vezes altura, que vá nos dar a área exata disso. O desafio dos antigos matemáticos está bem na nossa frente. Então, a grande pergunta é essa: como encontrar a área exata? E veja bem, não é uma aproximação, um quase lá. É o valor preciso. Como é que a gente faz isso de um jeito que funcione para qualquer curva, não importa o quão maluca ela seja? A resposta para isso está numa das ideias mais poderosas de toda a matemática. Vamos conhecer a ferramenta que foi projetada especificamente para vencer esse desafio, a integral. O nome formal dela é integral definida, mas pense nela como uma espécie de máquina. Você coloca uma função e um intervalo lá dentro e ela te devolve um número, um único número, a área exata debaixo da curva naquele trecho específico. Agora, quando a gente olha a notação matemática por trás disso, bom, pode parecer um pouco assustador. Isso aí é o tal do somatório de Riemann. Tem limite, somatório, uns deltas. Parece bem complicado, mas a ideia central por trás de tudo isso é, na verdade, elegantemente simples. E aqui está o pulo do gato. O que é realmente genial é como essa ideia traduz aquela fórmula. Imagine pegar a área debaixo da curva e fatiar ela em milhões, bilhões, na verdade em infinitos retângulos, cada um mais fino que uma folha de papel. A integral, no fim das contas, é simplesmente a soma da área de todos esses retângulozinhos. Certo, a teoria é uma coisa, mas vamos colocar essa ferramenta para trabalhar, né? Vamos sair um pouco do conceito e ver como isso funciona na prática, com alguns exemplos de verdade. Nosso primeiro desafio. A gente quer encontrar a área exata dessa região azul aí, que está presa entre a função y igual a 1 sobre x ao quadrado e o eixo x, indo do ponto x igual a 1 até o x igual a 2. O objetivo está bem claro. E o legal é que o processo é sempre o mesmo, dá para resumir em 3 passos. Primeiro, a gente monta a integral, com a função e os limites. Segundo, a gente encontra a tal da antiderivada, que é basicamente a função original. Pensa nisso como fazer o caminho inverso da derivação. E terceiro, a gente aplica os limites, o de cima menos o de baixo, e subtrai. E depois de seguir esses passos direitinho, a gente chega num resultado super limpo e preciso. A área exata daquela forma toda curvada é meio exatamente 0,5. Nada de aproximação, é o valor cravado. Bora tentar de novo com uma curva diferente só para fixar a ideia. Dessa vez a gente quer a área debaixo da função cosseno, começando no zero e indo até π sobre 2. Uma curva totalmente diferente, mas será que aquele nosso processo de 3 passos ainda funciona? E a resposta é sim, funciona perfeitamente. A área debaixo desse primeiro arco da curva cosseno é exatamente 1, um número redondo. O mesmo método, outra resposta exata. Isso mostra o quanto essa técnica é poderosa e universal. Ok, até agora tudo parece fazer sentido. Mas o cálculo sempre guarda umas surpresas para a gente. Vamos ver agora uma reviravolta que revela uma verdade bem mais profunda sobre como a integral de fato enxerga a área. Dá uma olhada nessa parábola. Ela é basicamente um espelho de uma que a gente já viu, só que agora toda a área que a gente quer medir está para baixo do eixo horizontal. Intuitivamente, a área devia ser a mesma, certo? Afinal, é a mesma forma, só que de cabeça para baixo. Mas, quando a gente aplica aquele nosso processo confiável de 3 passos, acontece uma coisa bem estranha. O resultado não é 32 sobre 3, é menos 32 sobre 3, um número negativo. E isso leva a gente a uma pergunta que parece até meio boba, mas é fundamental. Como assim uma área pode ser negativa? A área é uma medida de espaço. Não deveria ser sempre um valor positivo? O que está acontecendo aqui? A solução para esse quebra-cabeça está bem aqui, na comparação. Para a integral, a área tem direção. Qualquer pedaço de área que estiver acima do eixo x conta como um valor positivo na soma. Agora, qualquer área que estiver abaixo do eixo x entra na conta como um valor negativo. É o que a gente chama de área com sinal. Isso tudo nos leva ao ponto mais importante de todos.
Porque se a integral pode dar um resultado negativo, talvez ela não seja apenas sobre área, não é mesmo? Vamos ampliar um pouco a nossa visão para entender a verdadeira essência dessa ferramenta. E aqui está a grande revelação. A área é só a primeira aplicação, a mais visual de todas. O ponto crucial, que é a integral, é uma ferramenta universal para somar, para acumular qualquer quantidade que mude continuamente. Pode ser velocidade para achar distância, pode ser o fluxo de água para achar o volume, qualquer coisa. Isso nos deixa com uma última provocação. A gente começou com um problema de geometria lá da Grécia Antiga e acabou descobrindo uma ferramenta para somar infinitos pedacinhos. Se ela consegue somar fatias de área, que outros problemas que parecem impossíveis, que envolvem somas infinitas, podem ser resolvidas por ela? A resposta? Bom, a resposta muda tudo.